Olá, super feliz de estar aqui, agradecendo o convite da professora Roberta para falar um pouquinho dos desafios da educação nesse país. Eu me prontifiquei a falar porque eu acredito que seja importante estar falando sobre coisas que acontecem no cenário da educação desse país, e algumas delas eu fui assim participante, né, das coisas que aconteceram, e muitas delas foram tão boas, foram tantos anos colecionando registros maravilhosos do tipo é difícil, mas dá para fazer, que eu resolvi, então, participar dessa gravação para contar um pouquinho para vocês da minha trajetória enquanto coordenadora geral do CIEJA, o meu CIEJA, maneira carinhosa de falar, mas o CIEJA onde eu atuei é o Rosemary Frasson. Inclusive, para fazer essa filmagem, eu comecei a pesquisar em todos os meus guardados, que estavam guardados desde que eu me aposentei em 2017. E nós tivemos muitos registros. O que é o CIEJA, professora Rosemary Frasson? É uma escola do sistema educacional da Prefeitura do município de São Paulo. São, acho que, 16 CIEJAs que estão instalados na cidade, nos pontos mais vulneráveis. O nosso ficava na Brasilândia, freguesia do Ó. E o início do CIEJA foi para acolher aquele jovem, aquele adulto, trabalhador, a maioria deles que buscavam a cidade grande, né, buscando trabalho, buscando uma condição de vida mais digna, fugindo de lugares onde o clima não ajuda, onde o desenvolvimento social ainda não chegou. E eles chegam à cidade grande totalmente despreparados, na maioria das vezes analfabetos, mas com grandes sonhos e numa tentativa muito corajosa de buscar o seu lugar ao sol. Então, inicialmente, o CIEJA foi feito para esse público. Só que, devido à falta de políticas públicas para estar acudindo outras peculiaridades desse público, aconteceu que desde 2002, 2003, foram chegando ao CIEJA várias outras pessoas. Nós podemos falar que os CIEJAs e a EJA, Educação de Jovens e Adultos, por si só, já é um trabalho de inclusão quanto ao aspecto social. Só que acabou se transformando num outro tipo de inclusão, na inclusão do adulto que tem alguma deficiência, ou tiveram paralisia cerebral no momento do nascimento, ou são pessoas que têm síndrome de Down, há alguns casos até sérios de autismo. Olha, uma infinidade. Nós tivemos uma sala inteira de deficientes visuais. Chegamos a ter um aluno brilhante, deficiente auditivo, mas como próximo ao CIEJA tem uma escola especializada, né, para a educação do aluno surdo, ele foi transferido, mas a experiência que tivemos com ele foi maravilhosa. Aprendemos muito com esse aluno. Coisas do tipo, você pode me trocar de classe? Porque a minha classe é muito barulhenta. Então, vocês podem perceber, né, como os sentidos se processam de uma forma totalmente inusitada para cada um que apresenta alguma deficiência. Quando eu cheguei no CIEJA e a gente foi observando que esses alunos foram chegando, nós tivemos a época em que nós tínhamos 1.000 alunos matriculados, e desses 1.000, 100 eram alunos de inclusão
pelas mais diversas patologias. Eu vou depois compartilhar a tela, eu espero que eu consiga fazer isso com tranquilidade, porque essas experiências são muito novas ainda para mim, e eu confesso que eu peguei os registros que praticamente pularam na minha mão na hora que eu estava fazendo essa seleção, porque não daria em uma hora, é muito material, mas eu me prontifico, até falando com a professora Roberto, o que ela precisar, a gente vai estar disponibilizando, porque tem coisas riquíssimas que nós tivemos, né, a boa ideia de estar registrando, porque senão, gente, a nossa memória, ela nos trai, né? As coisas vão ficando no esquecimento, e eu tenho consciência do trabalho maravilhoso que foi desenvolvido. Não pelo fato de eu estar na coordenação geral, porque uma das coisas que é necessário que eu coloque aqui. Eu sempre fui, assim, uma defensora da gestão democrática participativa. Aonde eu passei enquanto professora, enquanto diretora, eu sempre dei muito trabalho, principalmente para as diretorias de ensino. Porque isso que deveria ser natural, não é natural. Como eu já falei para vocês, desde 1972 eu estou em sala de aula. E o que a gente percebe é uma repetição cruel, até de um jogo de poder velado. Quando você estabelece uma gestão democrática participativa, isso significa que você vai ter muita dor de cabeça e muito trabalho. Porque gerenciar pessoas, ainda num mundo tão assim fechadinho, né, nas suas gavetas, para que fique dessa forma, para que o privilégio seja só para alguns, e por isso que essa humanidade está do jeito que está, porque isso não é natural, isso contraria a natureza humana. Cada um tem que ter o seu lugar ao sol. Se o Brasil tivesse uma sociedade, como existem já sociedades que já convivem dessa forma, tipo Suíça, Suécia, onde as pessoas vão ao supermercado e não precisa nem de que alguém dê o troco, porque ela mesma compra o que precisa e paga numa caixinha ali que ela deixa o dinheiro dela, onde não existe violência, onde o filho do médico estuda na mesmíssima escola do filho do coletor de lixo. Então, isso traz uma paz e uma justiça social. No Brasil, ainda, infelizmente, eu percebo que a gente está há anos-luz de conseguirmos uma sociedade mais justa, mais digna, mais plena. E, infelizmente, uma porta de acesso a essa sociedade é através da escola. E eu sou a chata do pedaço quando eu falo das escolas, porque desde 1972, infelizmente, se eu tivesse que rotular assim numa porcentagem, eu diria que eu vi de 0 a 100 somente 30% de escolas, de iniciativas, de projetos que deram certo, aqueles projetos que o aluno é feliz, o professor é feliz e a escola muda o seu entorno. Os demais 70% é escola acadêmica, escola conteudista, escola da decoreba, escola da violência, escola da repetição, escola que o aluno se evade, e, enfim, tudo aquilo que não deu certo nessas escolas acabou indo parar tudo lá no CIEJ. Tem aviso prévio, tipo, o aluno que chegava aos 15 anos era aquele tipo de aluno que não para quieto, brilhante, questionador, que dá trabalho. Ah, que delícia! 15 anos era um prêmio para a escola, para se livrar dele, e mandava tudo lá para o CIEJA. Nós não estávamos também preparados para esse público-alvo, porque não era nosso público-alvo. E assim como a inclusão, nós também tivemos que nos adaptar, esses alunos chegaram, e, gente, a descoberta foi fantástica. Eu tenho projetos que depois eu vou relatar em outras situações, em que uma época eu juntei todos esses alunos de 15 a 17 anos e a gente bolou um projeto totalmente diferente, todo movido pela arte, e nós descobrimos que esses alunos eram brilhantes. É que eles dão trabalho.
Quando a gente envolveu os pais desses alunos para que esse projeto transcorresse de uma forma diferente, chegamos a ter situações assim do tipo, eu chamei uma avó, que era a responsável pelo aluno, e passei para ela uma cartinha. Ela sabia ler, falei, leia o que seu neto escreveu. Ela começou a ler, ela se emocionou, falou, eu nem sabia que ele sabia escrever. Então, gente, a transformação, ela é muito rápida, quando ela é verdadeira e processada de uma forma autêntica e verdadeira. Porque tanto a criança como o adulto, principalmente adolescente, é que nem cachorrinho, desculpa a comparação, mas que sente o cheiro de longe. Você não engana as pessoas. Se a tua energia é falsa, se você não está realmente acreditando de que a transformação está dentro daquele ser que chegou na sua frente como seu educando, ele vai perceber que você está fazendo cena, que você está representando, e o resultado é o que está aí, não preciso falar, tá? Então, como eu já disse, tem muita coisa para mostrar, e esses alunos foram chegando ao CIEJA, e o CIEJA, por ter uma gestão democrática participativa, vários projetos surgiram da colaboração do próprio aluno. Esses adolescentes mesmos, uma vez nós nos juntamos, eu, minha coordenadora da época, Fátima, e juntamos todos esses adolescentes. Depois eu tenho um texto para passar sobre esse relato, tá? Que agora vai ficar muito comprido. E eles acabaram nos sinalizando qual que seria a escola positiva para eles. Essa reunião, ela deu origem ao projeto Apoema. Apoema significa, em Tupi-Guarani, aquele que enxerga adiante. Esse projeto foi batizado, inclusive, pela Fátima, que era minha coordenadora pedagógica. E ele foi fantástico. Bom, resumo da ópera. Durante os 16 anos que eu fiquei no CIEJA, que eu acabei me aposentando lá, foram anos de muita alegria. O aluno, quando chegava no final do ano, não queria ir embora. E o professor, menos ainda. Como é que é contratado o professor para o CIEJA? Ele é um professor efetivo da rede pública de São Paulo, e ele participa de um processo seletivo que acontece todo finalzinho de ano. Nesse processo seletivo, ele tem que apresentar um projeto de como ele trabalha, porque o CIEJA, gente, ele trabalha em cima da realidade, ele não trabalha em cima de conteúdos pré-determinados. Então, a pessoa precisa saber trabalhar com o projeto, precisa gostar do aluno adulto, saber como é que esse aluno adulto aprende. Então, esse processo seletivo, ele seleciona dentro dos candidatos aqueles que têm um perfil mais adequado, e ele trabalha o ano inteiro, e se no final do ano, ou a qualquer momento, ele demonstrar que durante a entrevista ou durante o processo seletivo ele foi mais ou menos um artista, que ao vivo, em cores, ele não é nada daquilo que ele demonstrou durante a entrevista, durante a prova, porque vocês sabem, né, minha visão de prova, né, que prova não mostra muita coisa não, que é o dia a dia que prova tudo, né? Então, ele é desligado do CIEJA, ele volta, ele não perde o emprego dele, ele volta para a rede e a gente seleciona outro. Isso, quando o professor veio trabalhar porque ele escolheu essa escola, é completamente diferente a dedicação dele. Nós temos reuniões semanais, reuniões extensas, onde o planejamento é feito de forma coletiva, dentro do CIEJA, do projeto CIEJA, é bastante privilegiada a questão da saída extra-classe. A gente não acredita em aprendizagem em cadeiras enfileiradas. A gente sai muito com esses alunos e é impressionante a transformação deles. Aquele adulto com muita idade, porque também eu acabei não falando, né? Porque eu não fiz roteiro para fazer essa gravação, eu estou deixando a alma falar, tá? Então, por isso que vai e vem, mas quando você fala daquilo que você viveu, é assim mesmo, eu não vou fazer roteiro, eu não vou ficar decorando aqui para fazer essa gravação.
Então, o que aconteceu? Nós já tínhamos recebido o aluno adulto, o aluno jovem, como eu falei, o trabalhador. De repente chegaram 100 casos de alunos de inclusão por problemas físicos, emocionais ou intelectuais. Aí chegaram os idosos do pedaço lá do CIEJ, pessoas com 70, 80, acho que até de 88 anos nós chegamos a ter alunos. Foi fantástico. Teve um movimento, quando a gente começou a ter muito aluno, não dá conta deles, lista de espera, que a diretoria de ensino resolveu falar, não, mas o CIEJA não foi feito para pessoas com essas idades. A gente pode passar para... Existem outros projetos que são muito bons também, o MOVA é um deles, né? Para essas pessoas de idade. Acontece que essas pessoas de idade, gente, eles fizeram um novo vínculo com a escola, com o grupo deles. Então, a transformação, eles chegavam assustados, amedrontados, afinal, na maioria das vezes, deram conta da vida, criaram família, conseguiram construir suas casas. Nós tínhamos até empresários, gente, com empresas de muito sucesso, carrão do ano, analfabetos. É incrível, não dá para acreditar que na cidade de São Paulo existam pessoas analfabetas, mas elas existem. Estão aí os CIEJAs para comprovar. Então, esses adultos, essas pessoas de muita idade, chegavam assim, todas arrumadinhas, parecia... Era uma nova vida para eles. Nós tivemos um aluno de 80 anos que chegava de moto, a gente ficava arrepiada. E quando a gente começou a falar que talvez eles não conseguiriam ficar mais na escola, tinha um aluno assíduo dos projetos extra-classe. Ele participava de todos os teatros, de todas as nossas saídas, de todos os parques, de todos os nossos piqueniques. E ele adorava. O nome dele era Jesus. Daí a supervisora veio numa reunião e conversando com a gente, daí a gente falou para ela, bom, quem é que vai falar para Jesus que ele tem que ir embora? Resultado, Jesus ficou. E ficou com todos os outros. E a gente foi acomodando a escola e também, com o passar do tempo, né, as pessoas analfabetas do entorno ali, a gente foi dando conta delas. Então, houve uma equalização assim, da procura, né, por alunos. Né? Já estava tudo lindo, maravilhoso, quando, de repente, acontece essa questão das escolas do entorno preparassem uma listinha fechada. A gente até soube disso, que no final do ano chamava os pais e falava assim, olha, é para fazer matrícula lá no CIEJA, seu filho não pode mais estudar, ele não tem mais idade para estudar aqui nessa escola. Daí chegaram, né, os adolescentes rebeldes sem causa, achando que iam fazer a mesma coisa, né, que fizeram nas outras escolas, mas só de chegar no CIEJA, de perceber o acolhimento, o poder falar, o poder ser ouvido, poder participar do planejamento das aulas. Gente, a transformação é de um mês para o outro. Eles se transformaram em grandes parceiros. Então, gente, eu tenho coisas assim fantásticas que eu agradeço à vida por ter sido escolhida para ser coordenadora desse CIEJA. Eu já estava aposentada como diretora de escola do Estado, consegui ficar aposentada 1 mês e fui prestar concurso para a prefeitura para voltar para a sala de aula como professora de arte. Eu não estudei para o concurso, eu fui com a cara e a coragem. Eram 19 vagas. Meu número foi 18. Era para ser, né, essa vaga. E eu estava trabalhando numa escola de periferia, num local violento, e comecei a desenvolver meus projetos nessa escola quando eu fui pinçada nesse projeto. Quando você trabalha com projeto, às vezes ele avança os muros das escolas. E chegou a notícia disso na diretoria de ensino e eu fui convidada para ser coordenadora geral desse CIEJA, e eternamente grata por esse convite.
e por tudo que eu vivenciei. Quando estava chegando o momento que eu achei que já estava na hora de me aposentar, eu queria vir para o interior, não estava mais conseguindo viver em São Paulo, minha alma pedia isso, eu indiquei a atual coordenadora geral, que é a Flávia, que da forma dela, né, não é da minha forma, óbvio, né, mas ela está levando esse Seja para frente lindamente. Então, cabe em outro momento, a gente está chamando a Flávia para estar falando dessa continuidade. E as coisas que eu vou apresentar para vocês é sem nenhuma pretensão. O que acontecia no CIEJA? Nós tínhamos, dentro desse projeto Poema, duas maneiras de trabalhar. A maneira através da arte, que acontecia, né, de você desenvolver toda a parte acadêmica, que eles tinham conteúdo normal, gente, de uma escola normal. E depois, eles escolhiam o projeto que eles queriam participar, escolhiam o professor que ia tocar esse projeto, geralmente durante o ano todo. Então, a gente até misturava a seriação das turmas. Então, não importava que série que ele era para participar desse projeto. Esse projeto era todo movido à arte, dentro de um tema que o professor escolhia, e os alunos se inscreviam nesse tema, e cada um demonstrava o seu talento. Então, nós descobrimos muito aluno maravilhoso, muitos alunos maravilhosos, que tocavam violão, que cantavam, que representavam, que escreviam, que faziam rap. Até uma senhorinha de 70 e poucos anos fez um rap maravilhoso, que uma hora eu vou achar aqui e a gente vai divulgar isso para vocês. O CIEJA está lá, ele fica na próxima Avenida Itaberaba, né? A Flávia abre as portas desse CIEJA para que vocês conheçam esse trabalho. Durante a época que eu estava no CIEJA, nós ganhamos um projeto do Estado ligado ao desenvolvimento do trabalho, e quem foi o supervisor desse projeto foi o professor Bira, da Faculdade Flamingo, e se encantou pelo CIEJA, e foram anos, gente, que eu tinha o Bira em todas as apresentações, que eu acho que até esqueci de falar, apresentação artística que se transformava no final do ano no nosso sarau. O sarau era um acontecimento do entorno. Ele acontecia nas casas de cultura, nas fábricas de cultura, e todo mundo participava. Família, os alunos, era uma festa lindíssima. E o Bira esteve em vários comigo. No final, ele me trouxe para Flamingo, eu estou aqui na Flamingo até hoje, e ele sabe, eu sempre falo para ele que foi um outro presente da minha vida, estar com vocês aí na Flamingo, com esses professores maravilhosos, que são nossos colegas, nossos parceiros. Eu não consigo ter um problema na Flamingo sem que eu não tenha alguém para me acudir. Cada hora tem um colega assim abençoado que me ensina, e é muito lindo viver isso, gente. Então, é com muito prazer que eu estou divulgando esse trabalho. O título seria o desafio da inclusão do aluno com deficiência no sistema educacional brasileiro. Os desafios são muito grandes, quase que impossível. Se não tivesse o CIEJA, eles não têm política pública para acolhê-los. O que a gente fez no CIEJA para que isso desse certo? Primeiro que nós tínhamos 4 salas, na época chamava SAAI, né, Sala de Apoio à Inclusão, uma professora fantástica na época, várias professoras. Acho que aqui vai aparecer no vídeo a Patrícia, que também se dispõe a fazer uma palestra, já fez algumas da Flamingo, né? Então, a transformação, o vínculo que eles desenvolviam no CIEJA, é uma coisa maravilhosa, o desenvolvimento deles. Uma vez, numa apresentação num sarau, eu estava na plateia assistindo, e nós tínhamos um aluno que estava representando no palco, um aluno adulto, lindo, e o pai dele chegou do lado, assim, onde eu estava sentada, e muito emocionado, falou o seguinte: quando esse menino nasceu, me entregaram como um pacote, falando, ele vai ser um vegetal.
não espere muito dele, porque ele tem problemas. E esse aluno se desenvolveu, não teve assim muito sucesso nas escolas por onde passou, até ficar um homem feito e descobriu o Cieja. E no Cieja ele também se descobriu, a ponto de estar num palco, representando junto de todos os outros. A supervisora falava, quando a gente vê esse povo todo no palco, a gente não sabe quem é quem, porque mistura aluno adolescente, aluno de 80 anos, os alunos de inclusão, os alunos trabalhadores e os professores. Todo mundo ia para o palco para apresentar o projeto. Ficava lindo, gente. Sempre foi emocionante. Lindo demais. Então, a minha gratidão por ter vivido isso me sinaliza que eu tenho o dever de estar socializando isso com vocês, porque é possível. Você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o pedaço onde você está. Então, é isso que eu tentei fazer junto com uma equipe. A equipe, ela só se forma quando você olha as pessoas que estão ao seu lado e vai colocando cada uma delas dentro do desenvolvimento do seu talento. Então, é que nem um vaso de flor. Se você não colocar a flor certa no lugar certo, ela não vai se desenvolver. Então, eu sempre fiz no Cieja aquilo que eu gostava, a parte pedagógica. Para tratar da parte administrativa, eu tive meu coordenador durante muitos anos, meu assistente de coordenação, que fazia toda a folha de pagamento, que fazia toda essa parte que eu, junto com a minha secretária fantástica, que está lá até hoje, a Francisca. Então, eu nunca tive dor de cabeça com isso, porque eles faziam o que eles são apaixonados por fazer, só pode dar certo. Daí tive coordenadores vários durante os anos, um melhor do que o outro, que me ajudavam na parte pedagógica. Tive os professores apaixonados por arte, por literatura. Tivemos uma orquestra de violões. Bom, tivemos assim razões para acordar de manhã e ir para a escola com muita alegria. Eu vou tentar compartilhar a tela para ver se eu consigo passar alguma coisa para vocês dessas vivências. E, como eu disse, eu confesso que não foi uma seleção feita a dedo, foi o que aconteceu de eu pegar de imediato, achei bonito, lembrei, tive muita saudade, falei, vou levar essa daqui, tá bom? Aguarde um instantinho para ver se eu consigo fazer esse compartilhamento de tela. Percebe que as coisas estão acontecendo. O Cieja, ele trabalha simplesmente em cima de projetos. A gente não acredita em outra forma de educar. Olá, meu nome é Maria Adelaide Galvão de Almeida. Eu sou professora de arte aqui do Cieja, Rosemary Frasson, Centro Integrados de Jovens e Adultos. E vim mostrar hoje para vocês um trabalho realizado no ano passado com os nossos alunos, que teve a participação de várias professoras e professores. Então, ele foi um trabalho interdisciplinar e o tema é sobre o preconceito. Bom, que lugar melhor para falar do preconceito do que uma escola onde nós temos alunos de todas as idades,
falar do preconceito do que um lugar onde esses alunos vivem o preconceito desde o dia que nasceram. Que passou, eu não pensei que o rapaz, o negro, queria roubar. Eu não pensei. Eu estava mais assim, observando a atitude do segurança, né? Aí depois, quando veio na segunda vez o outro menino, né, a gente vê como o segurança estava ali focado, né, olhando para a aparência daquele negro, né, quem sabe para a cor daquele negro, e não desconfiou, assim, por exemplo, que o inimigo não era ele. O inimigo era o menino, o rapazinho de branco, né, que estava ali do lado dele, e ele não percebeu. Então, eu fiquei olhando ali aquele nome, eu falei, não, verdadeiramente o preconceito cega. Porque é essa cena que a gente observa ali, né? O segurança estava cego, e o cego ele não vê. Desconhecimento, né, da ignorância. Por isso que a palavra preconceito seria pré-conceito. É uma coisa assim que você conceito pré-estabelecido, né? Antes de conhecer. Antes de conhecer. Ele falou aqui, como é o preconceito contra os deficientes, né? Tem pessoas que às vezes vê um deficiente, seja físico ou mental, no ônibus sentado, a pessoa não quer sentar junto, pensa que aquilo é uma doença contagiosa. É o amor, né? É o amor. É o amor, é o próximo. É isso. Porque se você ama, você não vai fazer nem acepção de pessoa. Amor, você vai amar qualquer um, seja preto, seja branco, né? Seja deficiente. O seu comportamento com ele vai ser da mesma maneira. Eu acredito que a escola tem que fazer esse papel, colocar, trazer para discussão esse tipo de tema, porque às vezes ele é cultural, ele vem através das famílias, ele já está embutido na consciência das pessoas e não existe uma reflexão. E a gente sabe que as grandes guerras acabam acontecendo principalmente por conta dessa intolerância, por conta dessa incompreensão, pela falta dessa reflexão que a escola tem a obrigação de fazer. Parei de estudar, já sofri alguns preconceitos, mas no serviço. Logicamente no serviço, alguns eles voltou a estudar, porque é coisa de velho, né? Só que coisa de velho está voltando a estudar. É como se fosse assim, aquele que tem um cargo superior a você,
ele acha que ele quer desmotivar para que você não estude, não cresça, para que você não vai tomar meu lugar. Mas na Brasilândia, né? Porque eu não tenho motivo nenhum para esconder onde eu moro. Aí a pessoa falou assim, nossa, mas lá na Brasilândia, lugar violento. Nossa, eu sinceramente não pretendo ir lá, não quero ir lá, né? Assim, eu não abaixei a cabeça e falei, não, eu não acho violento. Temos também um objeto de arte e um pai, dois pais, duas mães, uma mãe, um pai, avós, avô, tio e tia, todos são iguais. A família é tudo igual. E o que importa é o amor de todos. Chegaram em casa da Jó. Ele falou da Jó e doce nada. Porque eu acho que velho, nessa hora, tem que estar em casa, né, dormindo. Você não ocupando o lugar, né, dos passageiros, dos mais novos que vão para o trabalho, que sabe, já estão atrasados. Então, o velho, nessa hora, tem que estar em casa, tem que estar tomando café, ou tomando seu banho, assistindo televisão. Mas eu não sei se eu vou falar um pouco. Os idosos não têm vez. Os idosos hoje é mais esperto do que os novos. Os novos mais está dormindo. Os idosos gostam de trabalhar na escola. Cada um resolveu um monte de problema. O tempo dos velhos já passou. Agora é uma seleção. Velho para lá, nada que lá de escanteio. Vamos embora. Fala a vontade. Não, tem nada, não fez nada. Cadê ela? Olha ali. Sabe que eu trabalho julgando na brincadeira. Eu estava trabalhando, seu filho não fez nada. Ele não fez a comida, ele não
é sobre o preconceito. Sobre o preconceito de cor, sobre o preconceito de pessoas que têm algum problema físico, sobre o preconceito de religião, sobre a questão da omissão sexual, que são os seus preconceitos. Quando o nosso projeto, né, nós fizemos alguns painéis, onde nesses painéis, né, cada um aí pode contar suas experiências de vida, né, aquilo que eles sentem, aquilo que eles entendem, né, contra o preconceito. Colocando a mão na massa junto com os alunos, criando de uma forma significativa objetos que vão fazer com que isso fique marcado na história deles. Eles pensaram no assunto, e a partir do momento que houve uma interiorização da importância desse assunto, a gente sabe que a consciência ela é irreversível. Então, mexeu com a consciência, a gente, dentro daquela missão que eu falei, a questão de estar construindo um pedacinho do mundo melhor. Eu encontrei um espaço maravilhoso para trabalhar e colocar em prática todo o aprendizado de minha vida. E com esse projeto, eu pude provar que a arte provoca nos alunos indagações, né, reflexões, e isso faz com que eles mudem o jeito de pensar e agir. Então, cada vez que eu vejo, eu sinto muita saudade. Acho que é uma prova de que as coisas aconteciam sem ensaio. O dia que a professora me pegou para fazer a gravação de cara lavada, acabei de acordar para ir para a escola, vocês percebem, né? Nenhum batonzinho. Mas foi lindo tudo que a gente viveu. Uma das coisas que a gente teve que tomar assim, a pulso para conversar com a equipe toda, e com as professoras das salas de apoio, é que esse aluno que tem deficiência, a gente já sabe quando ele chega do que ele não é capaz. Está estampado na vida, na trajetória deles, tudo que eles não serão capazes. Então, a gente não vai olhar para isso. A gente vai olhar para aquilo que ele é capaz. Isso faz a grande diferença. Eu lembro que meu joelho já estava começando a doer na época que eu estava para me aposentar, e nós tínhamos muitos alunos, né, da sala de deficiência visual, e eles subiam e desciam as escadas, porque é um prédio, como vocês viram, mais rapidamente, com mais segurança do que eu, tá? Uma cena que eu assisti, a aluna cega estava sentada na portaria da escola, desce uma aluna adolescente correndo e fala para ela: olha aqui, toma conta da minha bolsa, que eu vou até a toalete e já volto. Fica olhando. E a menina respondeu: fica tranquila que eu estou olhando.
Então, essa patologia, essa falta de visão, ela transbordava da questão física para a questão vivência emocional. Você acaba enxergando de outras formas. Você acaba trocando, convivendo, construindo algo que vale a pena, apesar da sua limitação. Vamos olhar para a potencialidade. Não vamos olhar para a limitação. A limitação está lá, não tem muito o que fazer. Então, esse vídeo foi o que eu escolhi agora, assim, sem querer, de primeiro. Eu tenho outros que eu tinha selecionado. Eu estou um pouco preocupada com o horário, porque eu não quero estourar o tempo, mas eu vou tentar passar mais um pouquinho de um outro para depois finalizar, porque eu acho que até já deu tempo que a Roberta tinha me falado. Mas vamos tentar ver mais alguma coisinha, tá? Bem rapidinho.
escola e o trabalho, né, iniciou no Cefai, primeiramente na Zona Norte, né, escolhemos o Seja da Vila Brasilândia para iniciar esse processo em 2013, né, praticamente há 4 anos atrás, até um pouco mais do que isso, iniciou esse trabalho, né. Então, o trabalho diz respeito ao quê? São jovens que já estão na idade, né, profissional, acima de 14, 16 anos, têm o desejo de trabalhar e que tenha o apoio familiar, o apoio da instituição que os acompanha, né, para poderem participar do processo de emprego apoiado, né, projeto de emprego apoiado do setor de inclusão profissional da APAE, né. Então, por meio desse processo que inclui a descoberta de perfil, que é o primeiro passo que acontece no Seja da Vila Brasilândia, né, eles são incluídos no segundo e no terceiro passo. O segundo seria o desenvolvimento da empresa com palestras de sensibilização, mapeamento, e o terceiro ponto, o acompanhamento pós-inclusão, durante o período de 1 ano. Então, a gente faz essa descoberta em parceria com o CIEJAS, indo até as escolas, fazendo grupos semanais ou quinzenais. Então, para a gente é isso. O trabalho não significa só uma forma de ganhar o sustento, também é isso, mas é uma forma de evoluir, de crescer, de passar da adolescência para uma vida adulta. Então, eu espero que a gente consiga continuar sempre com essa parceria bonita e, acima de tudo, efetiva que nós temos, tá bom? Um grande abraço aí, até uma próxima. Um emprego para você? Foi a APAE. E você trabalha onde hoje? Eu trabalho no McDonald's. E o que você faz lá no McDonald's? Eu passo o pano das bandejas, ponho o papel nas bandejas, mando lá para frente, depois já vem estragando o sal, passando o esfregão, depois termino de estocar o sal em embalagem, vem para o esfregão e depois do esfregão vou para as lixeiras. Aí bom que esse trabalho me ajudou muito. Eu agradeço o CIEJAS, rapaz, e dar esse serviço que até hoje me ajuda. Como eu falei, estou um pouco preocupada com o horário. Tinha mais material ainda. É que eu me encanto com esse material e a gente se empolga, mas disponibilizo para tudo que for necessário. Como deu para perceber, a gente não teria feito tanta coisa que foi tão significativa nas nossas vidas sem parceria. Nós tivemos todo tipo de parceria. Como existe a lei, né, de inclusão do aluno, do deficiente nas empresas, às vezes, a própria empresa tem dificuldade para estar colocando, né, esses postos à disposição e eles serem ocupados pelas pessoas interessadas. Então, o que acontecia? O próprio CIEJAS se transformou num local onde existia a seleção de alunos para cada posto de serviço. Então, eram gráficas, o próprio McDonald's, drogarias, que volta e meia faziam um processo seletivo e acabavam empregando os próprios alunos de lá. Isso trouxe um significado muito grande, né, para a vida desses alunos, para as famílias, e coisas fantásticas. Que mais que eu teria para dizer? Foi assim, sair de lá com tristeza, né, porque é muito bom você trabalhar num lugar onde você sabe que você está ajudando a fazer a diferença positiva na vida das pessoas, mas com a sensação de missão cumprida, principalmente porque a Flávia está lá tocando o barco, né? E a nossa parte a gente fez. Dentro desse cenário, como eu falei, da difícil missão, né, de incluir o aluno deficiente dentro do sistema educacional brasileiro, principalmente o aluno adulto, o CIEJAS, e não é só o da Brasilândia, não é só puxando a sardinha para a brasa da minha gestão. Vocês podem pesquisar na internet, tem todos os registros de outros CIEJAS
maravilhosos, que fazem trabalhos maravilhosos. O do Butantã, Seja Campo Limpo. Então, é um convite. Essa minha gravação foi um convite para que vocês saibam que esses trabalhos existem, né? E que não é difícil fazer, basta querer, basta saber o que é necessário, basta que você se abra para as parcerias, para a gestão democrática participativa, envolvendo família, envolvendo toda a comunidade escolar. O resultado é isso. Saí de lá muito feliz e fico feliz sabendo cada coisa que continua acontecendo. Então, como eu falei, a gente não muda o mundo, mas a gente pode mudar o pedacinho, né, que está ao nosso entorno. E com isso é a nossa função de pedacinho em pedacinho. A hora que todo mundo fizer isso, o mundo muda para melhor. Um grande beijo, mais uma vez, grata pela oportunidade. E vamos que vamos, tá? Construindo o que dá para construir com aquilo que a gente tem. Valeu.